Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal, você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No final do ano de 2011, nos dias do apagão no Brasil, em uma sexta-feira à tarde, Juraci estava dentro do metrô de São Paulo no momento em que voltava do trabalho. Sentada ao lado dele havia uma senhora japonesa que deu início a uma conversa entre eles. O Juraci achou um pouco estranho porque o povo japonês é bem reservado, falam somente o necessário ou quando tem amizade com alguém que não pertence ao grupo deles. Eles são pessoas de poucas palavras quando estão entre desconhecidos. Aquela senhora japonesa disse chamar-se Aika e falava do sonho em poder voltar ao Japão, ao qual ela tinha desde os dias difíceis de fome que passou ao lado dos pais quando o governo expulsou as famílias japonesas que viviam no bairro da Liberdade, devido ao rompimento diplomático no ano de 1942 entre o Brasil e o Japão. Todos os residentes japoneses da rua Conde de Sarzedas e estudantes foram obrigados a retirar-se do local. Aika falava que durante a expulsão, alguns idosos e crianças que não conseguiram sair por estarem doentes eram encontrados mortos nos porões, onde vinham pagando o aluguel. Ela contava também da saudade que estava sentindo da sua avó. Disse que durante a noite, a mulher idosa se sentava em uma cadeira ao lado da cama onde a neta dormia e ficava cantarolando canções de amor, enquanto lembrava de sua juventude vivida no Japão. Às vezes ela ficava horas falando de suas lembranças e das músicas que traziam saudade, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nos dias em que a avó adoeceu, era a Aika que fazia companhia, e muitas das vezes a neta massageava os pés da avó, porque aquilo parecia fazer diminuir um pouco o sofrimento da velha senhora em seus últimos dias de vida. Quando a avó da Aika faleceu, sepultaram seu corpo no terreno da Capela dos Aflitos. Ao lado da capela, existia um cemitério, onde eram enterrados todos os indigentes e as pessoas condenadas à morte. Aika disse que tinha muito medo de passar perto dali quando era criança. Ela perguntou por várias vezes durante o trajeto no metrô se o Juraci também gostava de massagem nos pés quando ele chegava do trabalho e nas noites de inverno, para poder aquecê-los antes de dormir. Juraci respondeu que no meio de sua família não havia esse costume. Sendo ele ainda solteiro e morando com os pais e 2 irmãs, ninguém fazia massagem nos pés um do outro. E nas noites frias, eles usavam meias para se aquecer. Mas havia algo na conversa da Aika que incomodava o Juraci, e era quando ela falava com muita certeza sobre o outro lado da vida. Ele até chegou a pensar que deveria discordar do que ela falava, mas era tão idosa aquela senhora que ele não quis desrespeitá-la, mas pensava que somente as pessoas que já foram para o outro lado é que sabiam o que se passava lá. E a Aika dizia que quando a pessoa partia antes da hora,
a sua alma ficava num lugar escuro e frio. Por isso algumas almas penadas voltavam a vagar perto de onde moravam, procurando alguém para trocarem massagens. Às vezes, esses espíritos tocavam os pés de quem estava dormindo. E assim Aika seguia perguntando se o Juraci nunca tinha sido acordado de madrugada sentindo frio nos pés. Juraci não respondia mais nada e, sentindo arrepios, recolhia os seus pés para debaixo do assento. A noite já estava começando naquela sexta-feira, enquanto Juraci e Aika conversavam no metrô. Os vagões estavam superlotados, mas nenhum acontecimento ou pessoa ao redor conseguia desviar a atenção daquele jovem que já estava ficando assustado com a história contada por aquela senhora. Ele nunca tinha visto aquela mulher, mas qualquer pessoa que também ouvisse a conversa entre eles poderia facilmente dizer que eram conhecidos, porque a forma como a senhora falava olhando nos olhos dele dificilmente faria alguém pensar que eles não eram amigos. Mas na verdade é que aquele encontro estava acontecendo pela primeira vez. Nem mesmo o apagão que poderia acontecer a qualquer momento parecia não incomodar aqueles dois. No pensamento do Juraci surgiram imagens produzidas por sua imaginação. Ele começou a lembrar de quantas vezes havia puxado a coberta enquanto dormia, porque os seus pés ficavam frios com a temperatura do quarto que caía durante as madrugadas geladas de inverno. Tal pensamento o fazia forçar ainda mais um pé sobre o outro, embaixo do banco onde estava sentado. Houve um momento que Juraci pensou que Aika havia dormido. Foi quando ela encostou a sua cabeça na janela e, depois de alguns segundos, começou a cantarolar baixinho uma suave e desconhecida canção. Depois ela abriu os olhos novamente, voltou-se para o rapaz enquanto segurava as mãos dele e disse para ele tomar cuidado por onde andava e que ele também deveria prestar atenção nos lugares onde pisaria, pois encontraria coisas boas, mas também coisas ruins. Depois que a mulher soltou as mãos dele, as luzes do vagão começaram a piscar como se fosse um aviso anunciando o apagão. Houve um instante em que as luzes ficaram apagadas, não mais que um tempo de 5 segundos, mas foi o suficiente para que a mulher desaparecesse de onde estava sentada. Em meio àquela escuridão, o Juraci fechou os olhos e abaixou a cabeça, aguardando o retorno da energia. No momento em que ele abriu os olhos e as luzes voltaram a acender, ele percebeu que a senhora já não estava mais sentada ao lado dele. Mas para onde ela teria ido? Ela teria que ter passado diante dele, mas ele não sentiu o movimento dela. Ele ficou em pé e olhou para a frente e para trás, mas não avistou a mulher que falava com ele. Depois do desembarque na estação São Joaquim, o rapaz seguiu caminhando pela calçada enquanto pensava naquela estranha senhora japonesa. Depois de uma parada para o lanche, começou a caminhar na direção de sua casa. Foi então que Juraci lembrou que desceu na estação errada. Normalmente, ele desembarcava na estação Liberdade e não na São Joaquim. Ainda estava longe de sua casa e precisaria andar mais 1 hora até chegar na Rua dos Estudantes. Ele não conseguia entender por que havia feito aquilo. Pensou até em pegar um táxi ou um ônibus circular, mas continuou caminhando. Juraci estava pensando tanto na senhora e nas coisas que ela havia dito para ele, que nem pensou no perigo de ficar sozinho na rua caso acontecesse o apagão. Ele estava andando sozinho pelas ruas de uma cidade grande como São Paulo, e mesmo conhecendo muito bem as ruas daquela região, seria impossível conhecer todas as pessoas que passavam por ali. 1 hora mais tarde, o solitário rapaz estava chegando na Rua dos Estudantes, no bairro da Liberdade. Naquela noite o apagão demorou um pouco para chegar, mas os donos de bares e lanchonetes daquela região
já estavam fechando, pois não era seguro manter um atendimento durante a falta de energia. Havia até brincadeira entre eles quando perguntavam se tinham medo de fantasmas. Uns respondiam que fantasmas não existem, já outros falavam que fantasmas não podem fazer nada e que o perigo vem, na verdade, dos gatunos que estão vivos. Juraci se divertia com aquela brincadeira enquanto via as portas sendo fechadas. Enfim, as luzes da cidade foram apagadas. Agora via-se somente o brilho dos faróis dos carros que transitavam pelas ruas. Ouviam-se buzinas e xingamentos no trânsito. As pessoas tinham pressa de chegar logo em suas casas. Quem estava a pé até aumentava a velocidade dos passos, e todos queriam chegar logo em algum lugar. Naquele momento, Juraci já estava começando a se arrepender por ter decidido ir embora caminhando. Os seus pés já estavam doendo, e o seu corpo cansado provocava o desejo por um banho e uma cama macia. Mas ele ainda precisava andar mais uns 20 minutos antes de chegar em casa e poder descansar. Quando ele estava se aproximando da esquina onde se localiza a Capela dos Aflitos, viu um vulto vindo em sua direção. Tinha a fisionomia de uma mulher e parecia que estava usando um kimono, algo igual à roupa de uma geisha que Juraci tinha visto nos filmes da televisão. Ele diminuiu os passos e, sabendo que estava no bairro habitado por japoneses, seria normal encontrar alguma moradora, mas começou a ficar estranho ao vê-la sozinha na rua durante o apagão. Juraci diminuiu ainda mais os passos dele e estava quase parando quando ouviu uma voz feminina cantarolando suavemente uma música que lembrava uma canção de ninar. Era uma música calma e ele lembrou-se de Aika. Em poucos segundos, aquele vulto saiu da calçada e foi para o meio da rua. Logo vieram carros com os faróis ligados e o vulto da mulher desapareceu depois que os carros passaram e tudo ficou escuro novamente. Juraci agora estava com medo, mas precisava continuar. Ele acelerou os passos, afastou-se dos muros e foi caminhando pela sarjeta. De repente, ele tropeçou em algo que parecia ser um saco de lixo ou algum cobertor enrolado que alguém havia abandonado ali. Ele deu um salto e quase caiu dentro de uma galeria que estava passando por manutenção. O lugar estava sinalizado, mas com medo e no escuro, Juraci nem notou esse detalhe. Quando ele se virou para sair de perto da galeria, uma mão saiu e segurou seu pé. Com susto, ele caiu e gritou deitado no chão. Juraci fazia forças para escapar, enquanto era arrastado para dentro da galeria. Católico, mas não praticante, tudo o que ele sabia rezar era um Pai Nosso. E começou a recitar as frases que lembrava daquela reza, pedindo para que Deus o ajudasse a escapar da mão que o puxava. Ele saiu correndo e só parou quando chegou no portão da Capela dos Aflitos. Lá ele encontrou 2 homens conversando e relatou a eles o que havia acontecido. Aqueles homens ficaram com os semblantes assustados e disseram que também já tinham escutado durante as noites, nas esquinas, uma linda melodia de amor, mas nunca souberam de onde vinha aquela canção ou quem estava cantando. Olá, o meu nome é Silvia. Sou de Santana do Riacho, mas atualmente eu moro em Abaeté, em Minas Gerais. Eu quero compartilhar um fato que nunca contei a ninguém, até porque ninguém acreditaria. Sou fã do seu canal e decidi relatar o que aconteceu, pois eu sinto segurança nos relatos que ouço aqui e acredito que as pessoas, assim como eu, acreditam no sobrenatural. Não é fácil ter que guardar certas coisas para si mesma,
por medo de críticas ou até mesmo de virar piada. Bom, tudo começou no ano de 2006, mais precisamente no final de março. Eu estava em casa preparando-me para deitar e fui verificar se a casa estava devidamente trancada, como portas e janelas. Nessa época eu tinha 28 anos e eu morava sozinha, pois eu estava cursando uma faculdade em uma cidade enquanto a minha família morava em outra. Os meus pais compraram essa casa quando eu e os meus irmãos éramos crianças, justamente pensando em nossos futuros, já que em nossa cidade não havia muitos recursos nas décadas de 70 e 80. Eu havia acabado de voltar da faculdade. Eu tomei um banho, jantei e arrumei as minhas coisas e logo em seguida eu fui para o meu quarto, pois eu tinha que trabalhar cedo no dia seguinte. A rua onde eu morava era bem tranquila e até um pouco deserta. Não havia muita movimentação, especialmente nas altas horas da madrugada. Eu estava quase adormecendo quando eu ouvi um barulho atípico. Era como se algo estivesse correndo de um lado para o outro. Parecia o casco de um cavalo batendo na calçada. O que me chamou a atenção foi o cheiro forte e horrível de cachorro molhado, além dos rosnados que aquele animal fazia. Eu tentei ignorar aquilo, pois eu estava muito cansado e queria dormir logo. No entanto, o barulho e o mau cheiro persistiam. Decidi abrir a janela do meu quarto, que dava de frente para a rua, para verificar o que estava acontecendo. Mesmo porque o que estava lá fora parecia saber que eu estava acordada e queria chamar minha atenção. No entanto, antes de abrir a janela, eu senti um medo incomum, como se algo me alertasse a não fazê-lo. Porém, mesmo assim, a minha curiosidade falou mais alto e eu dei uma olhada pelas frestas. Quando finalmente eu consegui ter uma boa visão, eu fiquei esperando aquele animal passar novamente, mas quando ele se aproximou, eu fiquei apavorada. Eu não podia acreditar no que os meus olhos viam. Era um cachorro enorme, da altura de um homem. Ele estava andando ereto e com um focinho que me lembrava um porco. Ele passou de um lado para o outro. Eu fiquei paralisada de medo. Eu não conseguia me mover, pois o pior ainda estava por vir. O barulho parou e houve um silêncio perturbador, mas aquilo durou pouco. Porém, quando eu consegui me recuperar do susto, me deitei e fiquei pensando naquilo o tempo todo. Eu não queria acreditar, não podia aceitar que aquilo fosse real. Eu fechei os olhos e estava quase adormecendo quando aquele mau cheiro peculiar entrou pela fresta da janela. E antes que eu pudesse me mexer, eu ouvi novamente aquele rosnado, mas dessa vez estava vindo por debaixo da minha janela. Aquela criatura arranhava a parede das janelas e parecia estar por todos os lados ao mesmo tempo. Eu me segurei para não gritar, mas o medo era avassalador. Eu chorava bem baixinho, mas parecia que ele ouvia, pois quanto mais eu chorava, mais ele rosnava e arranhava as janelas. Ele forçou as janelas várias vezes, mas graças a Deus elas eram de madeiras maciças e bem fortes. Eu sabia que ele queria entrar na casa e eu não conseguia fazer nada, a não ser chorar e tentar rezar em meio àquele desespero, porque o meu medo era esmagador. Parecia que ele sentia o meu medo, o que o fazia a fazer ainda mais barulhos e forçar as janelas. Isso durou por cerca de uns 15 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Tentei me acalmar e me lembrei de ouvir a minha afinada voz dizer que quando o lobisomem aparece, é só você prometer sal a ele, que no dia seguinte ele voltará na forma humana para buscá-lo. No entanto, quando me ocorreu a ideia de que aquilo poderia ser um lobisomem, eu quase que morri de medo.
Eu achava que aquela besta poderia acabar arrombando a janela se ficasse ali por mais tempo. No desespero, eu achei também que se eu tentasse lhe oferecer o sal, poderia até dar certo, mas se não desse, eu não saberia mais o que fazer. Naquele tempo não havia facilidade de se ter um celular como tem hoje em dia, e eu não tinha telefone em casa. Eu estava só e não sabia onde procurar socorro. Quando eu resolvi criar coragem, eu pude ouvir então latidos se aproximando. Pareciam que eram muitos cachorros que se aproximavam já atacando aquela besta, deixando-a ainda mais feroz. Eu já estava em total desespero quando ouvi alguns daqueles cachorros chorando e ao mesmo tempo ouvia barulhos de ossos se quebrando. Aquilo era inadmissível. Eu estava literalmente em uma cena de terror. Quando ele se voltou para a janela e recomeçou a forçá-la, eu criei coragem e gritei: "Vá embora daqui, passa amanhã que eu lhe darei o sal." Eu já estava esperando que ele intensificasse o ataque, mas como que por um milagre, ele parou e ficou ali respirando alto por mais alguns segundos e se foi logo em seguida. Naquela noite, eu não consegui mais dormir. Eu só pedi a Deus para que o dia raiasse logo, para que eu pudesse sair dali em segurança. E quando amanheceu o dia, eu pensei em juntar as minhas coisas e voltar para a minha cidade, ou então tentar achar um outro local para que eu pudesse morar. Mas eu teria que me justificar, e isso eu não faria, pois ninguém acreditaria em mim. Pensei também em alugar um dos quartos para alguém da faculdade, mas isso também seria complicado porque a minha família vinha de tempos em tempos e passava alguns dias comigo. As horas iam se passando e eu saí para trabalhar e tentar também achar alguma solução para aquilo. Logo na saída de casa me deparei com uma imagem de um pobre cão totalmente dilacerado. Ele estava jogado no canto da calçada. Algumas pessoas comentavam que aquilo poderia ser algum atropelamento. Para dizer a verdade, eu nem quis olhar, porque aquilo já era demais para mim. E segui em frente com os meus afazeres. E quando a tarde caiu, me bateu aquele medo de ter que passar mais uma noite, na incerteza de outro ataque. Eu fui para casa, que era próximo do trabalho, para buscar um livro que eu precisaria na faculdade, quando de repente alguém bateu na porta. Eu perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Eu achei que fosse só a minha imaginação, porque ainda estava muito impressionada com o que havia acontecido na noite passada e não abri a porta. Quando eu me virei novamente para pegar os livros, eu ouvi uma nova batida. Foi então que eu me estremeci da cabeça aos pés. Eu abri a janela bem devagar para ver quem era. Tamanho foi a minha surpresa quando vi um senhor que morava ali mesmo no começo da rua. Ele era sozinho. Acho até que ele não tinha família, porque eu nunca conheci nenhum parente dele. O que me chamou a atenção foi o fato dele estar na minha porta, já que ele quase não falava com as pessoas da rua. Eu ia cumprimentá-lo, mas antes mesmo que eu fizesse isso, ele foi logo dizendo: "Oi, eu vim buscar o sal que a menina me prometeu." Quando ele me falou aquilo, me faltou forças nas pernas e eu caí ali mesmo. Ele não me olhava nos olhos e me deu as costas e ficou ali esperando o sal. Me refiz do susto e me levantei rápido, ainda cambaleando, e fui até a cozinha pegar o sal. Entreguei a ele e ele saiu rapidamente sem olhar para trás. Foi naquele momento que eu tive absoluta certeza de que era ele. Fui até um orelhão e liguei para o meu pai pedindo que me buscasse ainda naquela noite. Eu não ficaria ali sozinha por nada nesse mundo. Passei uma semana com a minha família, meus pais sempre me perguntando o porquê daquela viagem repentina, mas eu nunca disse o real motivo. Quando eu tive que voltar para casa,
Eu trouxe uma das moças que trabalhava lá na casa dos meus pais para passar uns dias comigo. E o meu pai também veio junto para se certificar de que estava tudo bem. Quando chegamos em casa, o meu pai saiu para comprar algumas coisas e na volta me disse que o povo da cidade estava comentando sobre o repentino sumiço daquele estranho senhor. Diziam até que ele havia desaparecido sem levar nada e sem dizer nada. Bom, eu guardei isso comigo por muitos anos, mas agora eu senti que eu poderia compartilhar com alguém. Só quem passa por essas coisas sabe o que significa o pavor e a insegurança. Você já teve vontade de morar em uma casa assombrada? Bom, enquanto algumas pessoas fogem desse assunto e pensam em nunca se aproximar de um lugar desse, outras parecem sentir fascínio por essas coisas e fazem de tudo para conseguirem manter contato com algum espírito do além. Muitas pessoas já moraram em imóveis assombrados e tiveram com certeza uma experiência desastrosa ou até amarga com algum fantasma que surgiu durante as madrugadas. Outros afirmam que chegaram até mesmo a conversar com tais espíritos e que, se pudessem ou tivessem a oportunidade, fariam tudo novamente para repetir o que já viveram um dia. Se uma casa assombrada já é difícil de suportá-la, imagine se você morasse numa rua inteira repleta de casas assombradas. Isso seria possível? Sim, isso seria possível, pois existe uma cidade no estado de Goiás que se chama Jaraguá, onde as pessoas afirmam que a Rua das Flores, todas as casas existentes dessa rua são assombradas. Não adianta a pessoa sair de uma casa e mudar para uma outra, tentando fugir da assombração, porque para qualquer casa para a qual ela se mudar, com certeza terá uma experiência de ver um fantasma chegando até a porta de sua casa e durante as madrugadas. É possível ouvir o barulho de ferraduras de um cavalo passando pelas ruas ou sobre as calçadas. E quando esse mesmo cavalo para diante da porta de alguma das casas, é possível até mesmo ouvir o tilintar das esporas usadas pelo montador daquele animal. Essas histórias atraem muita gente e causam arrepios de pavor em muitas outras pessoas que não querem nem mesmo ouvir falar sobre elas. Essa história não é contada apenas por uma pessoa, mas sim por todos os moradores da Rua das Flores. Todos eles afirmam que já ouviram o barulho das ferraduras desse cavalo, que surge do além, montado por um homem, e ele sempre surge cavalgando em seu animal, por essa rua e pela calçada. E muitas das vezes ele para diante de alguma casa e bate na porta, e se a pessoa desinformada abri-la, o tal homem simplesmente entra com seu cavalo e tudo para dentro da casa. E com certeza o susto vai ser muito grande. Para muitas pessoas, isso tudo não passa de uma lenda, que foi passando de geração em geração. Mas uma coisa é certa, ninguém consegue explicar como é que tantas pessoas afirmam que já conseguiram ouvir as ferraduras desse cavalo caminhando pela rua e pelas calçadas durante as madrugadas. E vamos além. Tem moradores até desse lugar que afirmam com toda a certeza do mundo que já viram esse cavalo caminhando dentro de suas casas. E o montador do animal, no caso aquele cavaleiro, estava até vestido com roupas antigas. Mesmo que a pessoa se recuse de abrir a porta depois que aquele espírito bata nela, esse cavalo e esse homem, por serem espíritos, atravessam a madeira da porta e entram na casa, e ficam caminhando ali dentro por um tempo e depois vão embora. É claro que essa história vai continuar sendo contada por muitas pessoas, principalmente pelos habitantes dessa cidade,
mais especificamente da Rua das Flores, aqui em Jaraguá, no estado de Goiás. Se você gosta de emoções e se você tem curiosidade de querer ver algum espírito, este é um ótimo lugar para você visitar.